Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar para vocês sobre esse cara aqui, Bitcoin. Bitcoin futuro sendo operado na B3. Na verdade, claro, isso não é nenhuma novidade, o Bitcoin futuro está sendo operado na B3 desde março de 2024, então, entre aspas, é uma novidade, mas ele começou a ter liquidez e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês, porque acredito que começamos a ter algumas oportunidades e eu estou fazendo o vídeo para conseguir mostrar para vocês alguns pontos positivos, outros negativos e, claro, algumas coisas que vocês devem prestar atenção neste contrato futuro que inclusive está chamando muita atenção do mercado. Obviamente, ele não é, né, o contrato futuro que, digamos assim, tem maior liquidez no mercado. Com certeza, os DIs futuros ainda estão na frente, dólar e índice, mas ele começa a ganhar, digamos, com uma liquidez necessária já para você, sei lá, tá operando. Tanto é que dá para operar aqui nos 5 minutos. Olha, por exemplo, a média aqui que nós temos, né, a média de 21, na casa ali dos 22 milhões, ou seja, um contrato que chama atenção, que inclusive já ultrapassou, né, o micro da S&P, que eu até mesmo achei que não iria passar tão rápido assim, mas o Bitcoin está tendo aderência no mercado brasileiro e, claro, esse vídeo é para convidar você a conhecer mais um pouco do Bitcoin futuro, que no caso aqui é o BIT, né, N24, é o contrato atual. A gente vai até mostrar para vocês, né, como que é trocado aqui os números referente ao contrato, quem ele acaba seguindo, e tem muita coisa para a gente comentar hoje, mas bom, vamos lá, meus queridos. O primeiro ponto, mais uma vez comentando, é a questão da liquidez. Eu quero mostrar isso para vocês, tá? Pegando o gráfico perpétuo aqui, o BitFut, eu até quero colocar aqui no diário. Olha que interessante, ó. De maio até agora, principalmente ali, né, de junho para cá, ele começou a ter liquidez e isso que tá chamando a atenção do mercado. E por isso que eu tô fazendo um vídeo para vocês. Ou seja, a liquidez começou de fato a girar, né? Estamos falando aqui de um contrato futuro na casa dos 3, 4 bilhões de reais. Não é muita coisa, mas já é muito superior a vários futuros aqui na B3 e é por isso que a gente tem que prestar atenção com vocês aqui, certo? É por isso que a gente está comentando aqui sobre o Bitcoin. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui no contrato N, porque é o contrato referência, e eu acabei preparando, né, alguns slides para mostrar para vocês aqui alguns pontos para a gente ter, né, um pouco mais de atenção e conhecer um pouco mais do futuro do Bitcoin. Bom, primeiro eu quero falar sobre as características do contrato, certo? Aqui na Genial Investimentos, turma, a corretagem para day trade e para swing trade, sem RLP ou com RLP, obviamente está zero, ou seja, corretagem gratuita. Lembrando, turma, obviamente pode ter mudanças e com certeza vai ter mudanças, mas no momento nós temos isso aqui, certo? A margem mínima para você estar operando um contrato de day trade, né, do Bitcoin futuro é de R$ 100. Bem baixo, muito parecido inclusive com o índice, certo? Que inclusive, ó, até peguei para mostrar para vocês aqui, olha aqui, ó. Aqui eu estou na plataforma do Trade Cockpit da Genial Investimentos. A exposição máxima, né, é de 20 contratos, mas no day trade a margem é bem baixa, R$ 100, então dá para você estar operando, né, de maneira alavancada. Ok, meus caros, a operação, né, de zeragem automática via mesa acaba tendo o custo aí sem RLP de R$ 10 e com RLP de R$ 10 também. O que é a zeragem automática? Vamos supor que você está operando o Bitcoin, né, day trade, você não tem margem para você passar de um dia para o outro comprado, que no caso é swing trade. O que vai acontecer? A mesa vai acabar te zerando de maneira automática. Isso vai acabar gerando um custo para você, que é esse custo aqui de R$ 10 por contrato, certo? O que eu acho que é mais interessante, né, é que o contrato futuro do Bitcoin, ele funciona, ele representa 0,1 Bitcoin, né, ou seja, 10% do valor da criptomoeda em reais com os vencimentos mensais, certo? Lembrando que esse contrato, ele é basicamente liquidação financeira e ele não envolve a transação de criptomoedas, ou seja, Heitor, quando eu estiver operando Bitcoin, de fato eu vou estar comprando e vendendo Bitcoin? Não, você está comprando um contrato, uma liquidação financeira. Como é parecido, por exemplo, com o milho, tá? Onde você tem a liquidação financeira, você não está negociando de fato, né, o ativo real. O mesmo acontece aqui. Eu até coloquei na tela para vocês, ó,
36 mil reais é o valor de um contrato, né, de Bitcoin, no caso aqui o N24, que corresponde a 10% do valor, né, de um Bitcoin em reais, que no caso tá algo em torno ali de 370 mil reais. Ok, meus caros? O ponto muito importante também, né, que é muito parecido com qualquer outro contrato futuro, é que o contrato futuro, né, o investidor ele se compromete a vender ou a comprar este ativo, né, em uma data futura com um preço pré-estabelecido, obviamente de acordo com os riscos e com a estratégia do mercado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com essa fala um pouco mais difícil? O contrato futuro de Bitcoin, ele funciona, né, da mesma, digamos, metodologia, né, que o contrato de índice, que o contrato de dólar. Claro que cada um tem a sua regra específica porque são ativos diferentes, mas em questão de negociação operacional, é a mesma coisa. Você tem que alocar margem, você pode fazer day trade, swing trade, você pode comprar o ativo, entrar vendido e ele tem um vencimento. Então a regra por trás do Bitcoin futuro, ela é muito parecida com o índice, com o dólar, com qualquer outro contrato, né, futuro que nós temos na B3. Então não tem diferenciação em relação a isso. Obviamente, os valores, né, o que acaba infligindo o dólar, o que acaba infligindo o índice, é diferente do que vai acabar infligindo o Bitcoin. Acho que vocês entenderam aqui que tem a separação por conta do ativo, mas a base, digamos, operacional acaba sendo a mesma, certo? Bom, conforme eu já comentei com vocês, né, a gente comentou aqui da margem de garantia, que a margem mínima é de R$100, então bem tranquilo. Há também os ajustes diários com base na oscilação do preço, né, do pregão. Isso significa que, obviamente, todo contrato ele é ajustado diariamente até o vencimento. Mais uma vez, muito parecido com o que tem no índice, que tem no dólar, que tem nos outros contratos futuros. Então, há o ajuste diário e, sem sombra de dúvida, né, há também o vencimento, já que ele é um contrato futuro. E neste caso aqui, né, do Bitcoin, é aqui, ó, ele vence sempre na primeira sexta-feira do mês, proporcionando aos investidores a possibilidade de montar estratégias com diferentes prazos sobre o mesmo ativo. Então, percebe como ele é muito parecido com os demais, né? Tem um vencimento ali, né, mensal, tem ajuste diário, tem a margem de garantia, e isso obviamente acaba sendo positivo no curto prazo. Bom, eu quero elencar para vocês aqui algumas vantagens de você estar operando no Bitcoin. Primeiro ponto aqui, né, a primeira vantagem que nós temos é que, claro, se ele é uma ferramenta, né, de contrato futuro, se ele é um futuro, né, obviamente ele acaba sendo um hedge. Então ele protege os investidores contra algumas oscilações indesejáveis. Ou seja, você pode estar utilizando o futuro de Bitcoin para você estar hedgeando uma posição, para você estar hedgeando uma operação, certo? Então acaba sendo uma vantagem aí, porque nós não tínhamos essa ferramenta, nós não tínhamos essa metodologia no mercado brasileiro, e agora, claro, com essa expectativa, né, que a B3, com esse novo produto que a B3 acaba nos entregando, nós temos essa possibilidade. Obviamente, oportunidade de você trabalhar na B3 com um novo ativo, então nós temos aqui a oportunidade de trabalhar com day trade, cash and carry, que é uma operação um pouco mais difícil, mas acaba sendo interessante, a arbitragem do mercado, swing trade, tem várias estratégias operacionais que agora, com o Bitcoin futuro na B3, você consegue colocar em prática. Então, sem sombra de dúvida, acaba sendo uma vantagem também, certo? Outro ponto, né, que como é um contrato futuro, você tem uma ligação direta com a B3, então você não precisa abrir uma conta lá fora, você não precisa, né, se desligar da B3 para estar operando teoricamente Bitcoin agora. Então, com essa ferramenta, com esse novo produto, você consegue estar operando Bitcoin, né, ou melhor dizendo, né, a liquidação financeira do Bitcoin, sem você precisar, né, tirar, né, abrir uma nova conta em outra corretora. Então você consegue utilizar, por exemplo, a conta da Genial para você estar especulando. Então essa interação, né, na conta do mercado brasileiro acaba também sendo uma vantagem, certo? Outras vantagens que nós temos aqui é a possibilidade de você conseguir alavancar, né, a sua operação. Então com R$100 você já consegue estar operando o futuro de Bitcoin, sem sombra de dúvida, turma. A alavancagem é uma arma, né? Ela pode te proteger, mas ela também pode acabar te machucando, então muito cuidado em relação a isso, mas acaba sendo, entre aspas, uma vantagem principalmente para quem sabe utilizar essa ferramenta.
A outra vantagem que nós temos é a utilização de toda a infraestrutura da B3 para você estar operando, né, o futuro Bitcoin, que é uma liquidação financeira, então acaba também sendo uma ferramenta. A outra vantagem que você tem é em relação à transparência das negociações em plataforma eletrônica. Resumidamente, você consegue estar operando Bitcoin através do Profit, conseguindo ver, por exemplo, o book de ofertas, conseguindo ver o Superdom, conseguindo enxergar, né, digamos assim, o mercado de maneira mais sólida e transparente do que, por exemplo, você está operando, sei lá, na Binance, que tem né, uma infraestrutura de plataformas muito diferente, muito menos acessível do que, por exemplo, você está operando Bitcoin aqui no Profit. Então, essas são algumas vantagens interessantes que nós temos. E para o final, eu deixei para vocês essa super vantagem que, na minha visão, é a principal vantagem de você estar operando Bitcoin no mercado brasileiro, na B3, do que você estar operando Bitcoin perpétuo numa Binance ou em qualquer outra corretora lá fora, por exemplo. E a principal vantagem aqui, turma, é a taxa de carrego, né, no contrato brasileiro. Mas o que significa a taxa de carrego? Por exemplo, aqui no mercado brasileiro você consegue estar operando Bitcoin, né, com o seu capital alocado num CDB-LD. Ou seja, enquanto você está operando alavancado Bitcoin, o seu dinheiro está sendo rentabilizado por um CDB-LD. Isso é chamado, né, de taxa de carrego, ou na verdade o ganho diário, né, do CDI. O que não pode ser feito, por exemplo, no contrato perpétuo, sei lá, do Bitcoin na Binance. Nessas corretoras você não tem, né, o custo do carrego, mas você também não tem o ganho do carrego. Então, teoricamente, turma, isso acaba sendo uma grande vantagem. Então, o principal questionamento que vocês podem estar se fazendo, por que eu devo operar Bitcoin aqui e não lá numa Binance, é essa questão da taxa de carrego. Aqui você ganha, né, o CDI diário, que é a taxa de carrego, e lá fora você não ganha. Isso talvez pode ser pequeno e pouco falado, ou até pouco mensurado no começo, mas quando você consegue ganhar escalabilidade, as suas operações aumentam e você faz isso por um longo tempo, talvez essa diferença ela pode ser significativa para você. Por isso que, na minha visão, isso aqui acaba sendo uma super vantagem para você estar operando Bitcoin. Agora, claro, nem tudo são flores e eu quero passar para vocês algumas desvantagens que nós temos em relação ao futuro do Bitcoin. O primeiro delas, e acho que a principal, é a questão do grande gap de abertura. E aí, sem sombra de dúvida, isso aqui é um clássico, né, do Bitcoin, do futuro do Bitcoin aqui na B3. Porque é o seguinte, o futuro do Bitcoin na B3, ele tem o mesmo horário. Ele abre às 9 e fecha ali às 6 horas da tarde. Só que das 9, né, das 6 horas da tarde até as 9 horas da manhã, o Bitcoin lá fora tá rolando. Então, sempre quando o Bitcoin aqui no mercado brasileiro ele for abrir, bem provavelmente que a gente vai ter esse gap de abertura e, na grande maioria das vezes, está sendo gaps relativamente grandes. Então, acaba sendo, óbvio, uma desvantagem, né? Para alguns podem ser uma vantagem, para outros uma desvantagem, mas no contexto geral, porque simplesmente o ativo real ele fica aberto e o ativo aqui na B3, o futuro, ele fica fechado, há esse gap que na verdade acaba sendo uma desvantagem, né? E aí até acaba ligando com essa segunda desvantagem, que o ativo ele é descasado, né? O ativo real ele é descasado, né, do futuro do Bitcoin. Então tem esse ponto negativo, sem sombra de dúvida. A falta de liquidez era um ponto de desvantagem que eu até tinha colocado, mas começa a ter liquidez agora. Claro, não se compara, como por exemplo, aos outros contratos que eu apresentei para vocês. Tanto é que tem muita gente que ainda acha que 25, né, 20 milhões não é uma liquidez legal para você estar operando futuros. Então acaba sendo ainda uma desvantagem, porque muitas pessoas, muitos institucionais ainda não conseguem operar o Bitcoin porque ele ainda tem uma falta de liquidez. Agora, para mim, para você, acho que para as pessoas físicas, o ativo está sim dando oportunidade. Agora, talvez para um banco, para um grande fundo, é um ativo que essas instituições não conseguem operar. Então, essa falta de liquidez acaba sendo de fato uma
desvantagem neste começo, digamos, né, do futuro do Bitcoin aqui na B3. O custo alto da operação acaba sendo uma desvantagem. Como ele é um contrato novo, né, um contrato que é novidade, acredito, na minha opinião, que as corretoras estão aproveitando isso e, na minha visão, há sim um custo alto para estar operando, principalmente, não é nenhum custo alto da operação, tá? Eu acho que o negócio tá caro, principalmente na zeragem automática. Mas é uma outra história. De qualquer maneira, eu coloquei aqui a minha opinião. Outro ponto que nós temos de negativo é a rolagem de contrato. Então, como é um contrato que tem vencimento mensal, todo mês vai ter essa rolagem. Eu tenho certeza que algumas pessoas podem sentir dificuldade nisso, o que acaba não acontecendo, por exemplo, no contrato perpétuo, né, lá fora, do Bitcoin perpétuo, não tem essa rolagem de contrato. Você está operando, ele é perpétuo, não precisa ficar fazendo a troca da rolagem, coisa que vai acontecer aqui no mercado brasileiro. E outro ponto que eu acho é um ativo ainda sem histórico operacional, né, turma? Porque é um ativo muito novo. Então, quando você começa a analisar, acaba sendo um ativo que teve basicamente ali 3 meses de liquidez. Então, um ativo que, na verdade, está muito lateralizado, não tem grandes históricos, não tem grandes pontos de resistência, de suporte, e é um ativo muito novo. Quando é um ativo muito novo, esse histórico operacional acaba prejudicando alguns investidores, por isso que isso também acaba sendo uma desvantagem no curto prazo. Eu quero que você comenta aqui no vídeo, pô, será que eu esqueci algum? Será que eu esqueci alguma vantagem? Será que eu esqueci alguma desvantagem? E comenta o que você está achando, se você está operando, se você não está operando, coloca o seu ponto de vista nos comentários, porque eu acho que é super importante para as outras pessoas também, né, entenderem qual que é a sua visão sobre esse novo ativo que tá dando o que falar aí na B3. E sem sombra de dúvida, turma, tem vários links importantes na descrição do vídeo, a nossa comunidade do WhatsApp, o nosso grupo do Telegram e também a minha mentoria individual. Vai ser um prazer tá trocando uma ideia com você, tá ensinando, né, o mercado financeiro para você de maneira individual. Eu tenho certeza que um contato próximo vai estar te ajudando a facilitar o aprendizado no mercado financeiro e a sua evolução de maneira mais rápida. Então eu espero o seu contato, deixa aqui o seu comentário e acesse os nossos grupos. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e eu encontro você no próximo vídeo. Até mais, valeu, tchau, tchau!